vendo? Uma pesquisa recente de opinião russa sugere que o presidente russo, Vladimir Putin, goza de amplo apoio entre os cidadãos russos, embora muitos não concordem com algumas das políticas do Kremlin, incluindo a guerra na Ucrânia. A pesquisa recente, conduzida pela organização independente russa Chronicles, revelou que, embora 78% dos entrevistados aprovem Vladimir Putin como presidente, muitos discordam de suas políticas atuais. A maioria dos participantes, 83%, deseja que o governo priorize questões sociais e econômicas domésticas. 61% apoiam um tratado de paz com concessões mútuas à Ucrânia e 43% querem a restauração das relações com o Ocidente. No entanto, Putin tem concentrado os gastos em defesa e segurança nacional, sem se interessar por negociações com a Ucrânia que não envolvam a capitulação total do país. Apesar disso, Putin tenta se distanciar de funcionários ineficazes e se posicionar como um líder capaz de resolver os problemas da população, mesmo sendo ele o próprio responsável pelas decisões controversas que muitos desaprovam. Indo para o teatro de guerra, em 23 de outubro, as forças ucranianas e russas intensificaram os combates no saliente ucraniano no Oblast de Kursk. Imagens geolocalizadas mostraram que as forças ucranianas avançaram ao sul de Zeleny Shliak, enquanto fontes russas alegaram ter repelido um ataque mecanizado ucraniano na mesma área. As forças russas recapturaram Olgovka e posições a sudeste de Plekovo. As tropas ucranianas teriam realizado contra-ataques sem sucesso em várias áreas, incluindo Plekovo, Malaya Lokina, Sudza e Zeleny Shliak. Unidades russas de várias brigadas, incluindo a 155ª e a 810ª Brigadas de Infantaria Naval, além de elementos das Forças Especiais Chechenas Akhmat e das divisões aerotransportadas, estão operando em diferentes setores ao redor de Sudza e Korenevo. Como está bem claro no mapa do teatro de Kursk, as tropas ucranianas ao norte de Malaya Lokina correm um sério risco de cair no movimento de pinça das tropas russas, apesar de que os ucranianos estão tomando fôlego e contra-atacando sempre na retaguarda das contra-ofensivas russas. Sobre a retaguarda russa, os recentes ataques ucranianos a depósitos de munição russos parecem estar reduzindo a diferença na intensidade dos fogos de artilharia entre as forças russas e ucranianas. O tenente-general ucraniano Ivan Havrilyuk informou que a proporção entre os disparos de artilharia, antes amplamente favorável aos russos, já chegando a contagens de para cada disparo de artilharia ucraniana, os russos efetuavam cerca de 7 ou 8 disparos no início de 2024, agora está em cerca de um disparo ucraniano para 2 disparos russos. Essa mudança é atribuída tanto aos ataques ucranianos a depósitos de munição russos, quanto à superioridade dos sistemas de artilharia ocidentais fornecidos à Ucrânia. As forças russas continuaram com operações ofensivas limitadas no norte do Oblast de Kharkiv em 23 de outubro, com o objetivo de empurrar as tropas ucranianas para além da fronteira com o Oblast de Belgorod e aproximar-se de Kharkiv. No entanto, não houve avanços confirmados.
Fontes ucranianas relataram que os russos realizaram ataques mal-sucedidos a nordeste de Kharkiv, perto de Vovchansk e Staritsia, nos dias 22 e 23 de outubro. Relatos indicam que os russos estão substituindo soldados nessa frente por recrutas recém-recrutados, incluindo condenados, e realizando ataques de infantaria em pequenos grupos perto de Vovchansk. As forças russas continuam avançando na direção de Kupiansk, no Oblast de Luhansk, como parte de operações ofensivas ao longo da linha Kupiansk-Svatov-Kremina. Imagens geolocalizadas mostram que os russos avançaram para o oeste ao longo da rodovia, a oeste de Kislivka. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que tropas russas tomaram Serebrianka, perto de Kremina, embora essa alegação tenha sido contestada por fontes russas. Nas imagens publicadas entre os dias 23 e 24 de outubro, foram divulgadas imagens de um brasileiro que luta como voluntário no exército ucraniano envolvido em uma batalha de tiros na floresta Serebriansk, no fronte de Luhansk. Não identificamos o nome do combatente brasileiro. Caso alguém tenha informações, coloca aí nos comentários o salve para o soldado. Ah, minha... Traçante metendo fogo! Be careful. The enemy is front of you and shoot here. Ok, prepara mais um. Sniper, volta, volta. Que houve? RPG? Yeah, we good. Take the box, open it. RPG. Yeah, the bullet enter inside the tunnel. Cadê meu rádio? Troian, need support, fire, Superman! Todos que eu tô atirando, igual normal, tá subindo muito. Dá o seu jeito, negócio, você tem que atirar. Cadê o periquito? Tá na frente. Lá na frente. Periquito! Prepara! Eu quero pressão de fogo!
Vai! Mais um, vai! Mais um, vou te cobrir. É rápido, hein? Ó, ó, tá pegando aqui. Espera, 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 espera. Quero botar fire, fire. Prepara mais um, prepara mais um. Eles estão pertinho, eles estão pertinho. Vai tirar de RPG?